Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração focada, assim, em algumas partes bem fascinantes do livro Evolução do Cérebro, do Paulo Dal Galarrondo. Olha, o material é super rico, sabe? Vai da filosofia da mente, passa pela genética, comportamento animal, até os mecanismos moleculares. A nossa ideia aqui é seguir essa trilha, né? Tentar contar a história de como o nosso cérebro virou o que é hoje. A gente quer aqueles momentos de ahá, sabe? Aquelas conexões que fazem a gente entender melhor. Vamos lá desvendar isso. Exato. É como montar um quebra-cabeça gigante, né? Com peças de várias áreas de vários tempos, as fontes convidam a gente a olhar não só para a foto atual do cérebro, mas para o filme todo, para a longa jornada evolutiva e, para as pressões que moldaram ele. O desafio é entender o porquê por trás do o quê, né? E um ponto de partida que o material traz, que eu achei bem interessante, vem lá da filosofia. Tem uma citação do PMS Hacker que diz: cérebros não utilizam linguagem, somos nós que fazemos essas coisas todas. Isso meio que coloca a biologia em perspectiva, né? Nós somos mais que só o cérebro. Essa é uma distinção fundamental. Embora a gente fale assim no dia a dia, meu cérebro decidiu isso, ou o cérebro aprendeu, filosoficamente é sempre a pessoa, o organismo como um todo, que pensa, sente, age. E essa entidade biológica, bom, ela evolui. E um conceito-chave que o material menciona é que a evolução acontece em populações, não em indivíduos, sabe? Uhum. E como é que a ciência mede ou, sei lá, entende essa mudança nas populações? Tem um jeito? Tem sim. O material cita o princípio de Hardy-Weinberg. Ele descreve tipo um cenário idealizado, quase teórico, onde as frequências dos genes numa população não mudariam. Para isso acontecer, não podia ter mutação nem seleção natural, a população tinha que ser enorme, acasalamento aleatório, sem ninguém chegar ou sair. Enfim, condições que quase nunca rolam na natureza. Entendi. Então, o valor desse princípio é mostrar o contrário. Como essas condições ideais quase nunca são cumpridas, a evolução, a mudança nos genes ao longo do tempo é a regra. Faz todo sentido. E essa evolução aparece de jeitos incríveis no comportamento, né? Lendo aqui, nossa, me chamou muito a atenção o exemplo dos elefantes africanos. Eles têm grupos sociais super complexos, né? Matriarcais, baseados em parentesco. E o aprendizado passado de geração para geração é crucial. O cérebro de um filhotinho, quando nasce, tem só uns 30 a 40% do tamanho adulto. Bem parecido com a gente, com os humanos, que é 25%. Isso sugere um tempão de desenvolvimento que depende muito do aprendizado social, não é? Exatamente. E essa complexidade social toda parece que deixa uma marca no cérebro. O córtex pré-frontal, que é uma área que a gente associa com raciocínio, planejamento, flexibilidade para pensar, ele teve uma expansão assim notável nos primatas. Pelos dados que estão aqui, olha só, nos lêmures ocupam os 8,5% do córtex. Nos chimpanzés já pula para 17%. E em nós, Homo sapiens, chega a impressionantes 29%. Nossa, quase o dobro do chimpanzé. E o que isso quer dizer na prática? Bom, uma hipótese bem forte que as fontes mencionam, como a hipótese do cérebro social do Robin Dunbar, sugere que essa expansão toda não foi só para resolver problema de lógica, não. Foi principalmente para a gente conseguir lidar com redes sociais cada vez maiores e mais complexas. Basicamente, boa parte da nossa inteligência teria evoluído para a gente gerenciar relacionamentos, cooperar, competir dentro de grupos grandes. O tamanho do neocórtex estaria ligado ao número de relações que a gente consegue manter estáveis. Aquele famoso número de Dunbar, que fica ali por volta de 150 pessoas. Que loucura! Então, muito do nosso poder de fogo cerebral é para lidar com a galera, evolutivamente falando. Interessante demais. E essa herança evolutiva toda, ela interage com o nosso mundo de hoje de formas bem curiosas, né? O material fala da ideia do descompasso ou mismatch. O exemplo clássico, genes que ajudavam a guardar gordura, super úteis quando a comida era escassa lá atrás, hoje eles podem predispor a gente à obesidade num mundo onde tem comida calórica sobrando e barata por todo lado. Precisamente. É um lembrete, né? Somos adaptados a um passado que, em muitos aspectos, já não existe mais. E falando nessas adaptações para a vida social, outro campo fascinante que o material aborda é a teoria da mente.
É aquela nossa capacidade de, tipo, imaginar o que os outros estão pensando, sentindo, quais são as intenções deles. É essencial para a gente cooperar, para ter empatia, até para enganar, né? E a dificuldade com essa habilidade é algo bem marcante em condições como o espectro autista. Isso reforça a ideia de que tem uma base biológica, evolutiva bem profunda para essa nossa capacidade de ler mentes. E a coisa vai ainda mais fundo, né? Até o nível molecular. Eu fiquei bem intrigada com a menção da edição de RNA. Pelo que eu entendi, é um mecanismo que pode mudar a mensagem genética depois que ela já foi copiada do DNA. Isso pode alterar a proteína final e parece que isso é especialmente ativo no cérebro humano, talvez ligado à aprendizagem, à adaptação. Isso mesmo, é um campo de pesquisa mais recente, mas muito promissor. A edição de RNA dá uma camada extra de flexibilidade para o sistema nervoso. Permite que a função das proteínas, tipo as que ajudam os neurônios a conversar, seja ajustada em resposta ao ambiente. As experiências, sem precisar mudar o DNA em si. Mostra como nosso cérebro é dinâmico, até nesse nível bem pequeno, molecular. Uau! Então, seguindo essa narrativa que os trechos do livro constroem, a gente vê que, para entender o cérebro, nossa, precisa conectar tudo. A filosofia sobre quem realmente pensa, a genética das populações que puxa a evolução, as lições que a gente tira do comportamento e da anatomia de outros animais e os desafios do nosso legado evolutivo no mundo de hoje. E até essa química fininha do RNA. É uma teia de influências, assim, impressionante de tão complexa. De fato. E é uma teia que está sempre sendo, digamos, redesenhada com as novas descobertas. A história da evolução do cérebro ainda está sendo escrita, né? E isso deixa a gente com uma reflexão, eu acho. Nosso cérebro foi moldado por milhões de anos em ambientes muito diferentes do que a gente vive hoje. Diante da velocidade, assim, absurda das mudanças culturais e tecnológicas que nós mesmos criamos, como será que essa interação entre a nossa biologia ancestral e esse futuro que a gente está construindo vai se desenrolar, hein?